Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. E aí, tranquilinho? Pessoal, vamos aqui para a nossa última aula na parte da mecânica dos fluidos, né? Das aulas 1 até 4, nós vimos hidrostática, né? Que estudo do fluido em repouso. Agora vamos ver hidrodinâmica, que é quando o fluido está em movimento. Então, vamos lá, se ajeitem na cadeira, prepara o material de estudo, o café ou a água e vamos junto. Ok, pessoal. Antes de começar a apresentar os conceitos, a gente precisa ter isso aqui bem definido. O que é o nosso líquido ideal ou fluido ideal? Ele vai ter essas seguintes características. Ele é incompressível. O que isso quer dizer? Continua com o mesmo volume, mesmo sob pressão, ok? Segundo, ele é um líquido, um fluido não viscoso. Aqui eu botei uma figura para exemplificar isso. Eu tenho de um lado água e de outro lado mel. Se você pega esse copo e o que? Vira ele a ponto de transbordar, né, de fazer com que a água saia, você vai ver que a água vai sair de um jeito limpo, né? Assim, tipo, sem turbulência, sem assim, direto. Agora, se você fizer isso com mel, se você tiver oportunidade aí, né, mel na sua casa e tudo, tenta virar ele numa colher. Você vai ver que ele vai, além dele ser meio pegajoso, né, assim, vai caída lenta, e aí quando vai se concentrando, vai dobrando, né, ou seja, ele tem essa viscosidade. Ou seja, o nosso líquido ideal não é assim. E outra, ele tem escoamento estacionário, ou seja, para cada ponto desse líquido, a pressão e a velocidade não irão mudar. Beleza, pessoal, com isso em mente, vamos começar. Primeira característica aqui da hidrodinâmica é o conceito de vazão, né? Que é a letra grega φ, né? Como está representado aqui. Então, ou seja, sempre que você ver essa letra grega, né, o φ, em qualquer lugar aqui, significa que eu estou falando de vazão. E o que é a vazão? É a quantidade de volume de um fluido que atravessa uma seção em um intervalo de tempo. Seção, galera, é o que está representado aqui embaixo nessa figura. Olha só. Você tem um cilindro, aí você faz um corte, você faz uma seção nele. Aí você vai ter essa área, né? Esse círculo, essa base circular, né? De área A. Essa é uma seção, ok? E a formulinha está aqui em cima. Ó. A vazão, que é o φ, é ΔV por ΔT. A unidade da vazão pelo Sistema Internacional, volume, metro cúbico, tempo, segundo. Ok. E tem como a gente relacionar a vazão e a velocidade? Afinal, vamos pegar um exemplo aqui. Você vai no seu banheiro lavar as mãos, né? Espero que estejam lavando direitinho. Você abre a válvula, né? Abre a torneira e começa a sair água. E começa a sair o filete de água. Aí você já deve ter visto que se você abre demais, o... sai mais água, ou seja, a água sai com uma maior velocidade, que dependendo molha a bancada inteira, ou se você abre pouco, ela desce com um filetinho, né, tipo assim, bem fraquinho. Tem como a gente relacionar essas coisas, a vazão e a velocidade de saída? Tem. O que é o volume? O volume, olha aqui a figura ao lado. Lembra da nossa seção? Isso aqui é um pequeno cilindro. Qual que é o volume desse cilindro? É a área da base vezes a altura. E a altura é a distância d aqui. Ó. Sendo assim, o volume é área vezes distância. Sendo assim, eu vou substituir isso na fórmula. Né? Na fórmula de vazão que a gente já tem. Aí, com isso, a gente vai ter vazão é igual a área vezes distância dividida pelo tempo. Só que
sobre o tempo, a gente já viu isso em algum lugar, lembra? Lá no primeiro ano. O que é distância sobre tempo? Velocidade. Ah, então o que a gente pode fazer aqui? Substituir essa distância sobre o tempo pela velocidade. Com isso a gente chega na outra fórmula de vazão. A vazão, que é a variação de volume pela variação do tempo, ela também pode ser escrita pela área, né? Área da sua seção, ou seja, a área da sua tubulação, né? Vezes a velocidade com que o fluido está passando por essa seção. Beleza? Então, show de bola. Vazão é apenas isso, galera. Vamos partir para o nosso próximo conceito, que é a equação da continuidade. O que de achos é isso? Essa equação vai relacionar a velocidade de escoamento do fluido, né, e a área disponível para esse fluido sair. Olha só, aqui ó, a gente tem uma tubulação, né, um pouco diferente, mas com certeza você já deve ter visto algo parecido, seja em algum prédio, seja na rua. Você vê uma tubulação com um encanamento mais grosso, né? E aí ele está conectado a um de largura, né? Ou seja, um mais fino, ok? Aí, ou seja, você vê que essa tubulação ela não é do mesmo jeito para sempre, né? Assim, até o final. Ela tem essas variações de largura ao decorrer da sua, como é que fala, da sua montagem, né? E olha só, e a gente tem aqui, ó, ali embaixo, temos um fluido se deslocando da parte 1, que é a parte mais grossa, né, onde a área da nossa seção é maior, né? Aí eu tenho aqui, ó, a seção com a área A1, uma distância D1, e eu tenho que uma velocidade, ou seja, o meu fluido está escoando, né, de baixo para cima, de tal maneira que ele entra por A1 e sai por A2, né? E aí, de novo, temos o que? Uma outra seção, onde eu tenho uma distância D2, uma área de seção A2 e eu vou sair com uma velocidade V2. Ok, galerinha? Foca bastante nesse desenho aí, tá? Que a gente vai precisar dele para o desenvolvimento. No próximo slide tem ele de novo, só que ele vai estar um pouco menor e talvez fique um pouco complicado enxergar alguma das variáveis, né? Mas se ficar assim, dá um pause aqui, tira um print, né? Deixa do lado enquanto a aula vai seguindo. Bom, partindo para o próximo slide. Ok, galerinha, acompanhe o raciocínio aqui. Junto comigo, vamos lá. O nosso fluido é ideal, não é? Quais são as características do fluido ideal? A primeira delas, ele é incompressível, ou seja, o volume não muda. Sendo assim, pessoal, pensa o seguinte, se está entrando 1 litro por segundo por A1, pergunta, quanto que tem que sair por A2? 1 litro por segundo. Ou seja, a vazão é a mesma. O líquido é incompressível. Ou seja, se um certo ΔV, né, naquele mesmo intervalo de tempo, seja entrando ou saindo, seja 1 segundo, 10 segundos, não importa, a mesma quantidade de volume que entra é a mesma que sai. Sendo assim, eu posso igualar as vazões. Mas aí, olha só, a vazão é igual, só que a velocidade não é. Ó, olha a figura aqui de novo. Em A1, eu tenho o vetor velocidade V1 menor que o vetor velocidade V2. Isso indica o quê? Que as velocidades não são as mesmas. A vazão é, mas as velocidades não. Como que a gente calcula isso? Vamos lá. Eu posso igualar as vazões. Φ1 igual a Φ2.
Formulinha, ΔV1 por ΔT, ΔV2 por ΔT. ΔV, variação de volume, né, gente? E ΔT, tempo. Igor, por que você não botou ΔT1 e ΔT2? Porque, pessoal, o intervalo de tempo é o mesmo. Lembra que eu acabei de falar? Se por A1 eu estou falando 10 segundos, em A2 tem que ser o quê? 10 segundos também, porque senão a vazão não vai ser a mesma. Né? Então, por isso que eu não botei os índices ali. Mas aí vamos lá, como que eu calculo o volume, né, da minha seção A1? Né, do meu cilindro A1, como está destacado aqui em cinza? Vai ser quem? A área da base vezes a altura. O volume de cilindro é assim. Então, ou seja, a área da base é a área da minha seção aqui, A1, vezes a altura, que no caso é a distância D1. Né? Idem para o volume V2. Né? A área da seção A2 vezes a distância, né, D2. Vou substituir na fórmula. Olha só, de novo, área 1 vezes D1 sobre tempo. Distância sobre tempo é o que mesmo? Velocidade. Só que aí no caso eu tenho o quê? D1 por ΔT e do outro lado D2 por ΔT. Sendo assim eu tenho o quê? V1, ou seja, velocidade da seção 1, e V2, que é a velocidade na seção 2. Então, galera, a gente chega nessa relação aqui, ó, que é a equação da continuidade, que diz o quê? Que a área da seção vezes a velocidade com que o fluido passa por ela tem que ser igual à área de uma outra seção vezes a velocidade com que o fluido passa por ela. Ok? Tem uma relação aqui de igualdade. Vamos ver uma aplicação disso? O que essa fórmula diz para a gente? Olha aqui, vamos para o próximo slide. Olha só, mangueira. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto um exemplo, ou mesmo já manuseou, né? Seja para molhar as plantas ou ajudar a lavar a casa, enfim. Olha só, na primeira figura, nós temos uma mangueira, eu abri a torneira, né? E começa o quê? A sair água da torneira, passa pela mangueira e sai pelo bocal, né? Aí, ó, eu vou pegar essa parte de metal na ponta da mangueira, onde eu tenho uma seção A1, né? O fluido está entrando ali, e na outra extremidade, né, a saída desse bocal, eu tenho a minha área A2, ok? Pois bem, usando a equação da continuidade, como essa peça tipo assim, ela não tem esse gargalo, né, uma peça cilíndrica contínua, acaba que a área A1 é igual à área A2. Se as áreas são iguais, por consequência, né, usando a fórmula, você pode simplificar as áreas, você vai ter o quê? Que as velocidades V1 e V2 são iguais, ou seja, o fluido entra por A1 com uma certa velocidade, vamos botar números aqui, entra por A1 com 10 metros por segundo e sai por A2 com 10 metros por segundo. Pois bem, aí o que você faz? Você está com digamos assim, que você vai lavar a garagem é grande na sua casa e você está com preguiça de ficar andando, né? O que você faz? Você coloca o dedo na ponta da saída da água, de forma que você vai o quê? Diminuir a área, né? Ou seja, o espaço com que a água vai sair vai ser diminuído. Então o que você está fazendo? A área A1 você está alterando? Não. Você está alterando quem? A área A2. Consequentemente, o que você está fazendo com ela? Você está diminuindo a área da sua seção, né? Então, pessoal, olha só. Se a minha área A1 é maior que a área A2, e é uma relação de igualdade. Vamos lá, pessoal, matemática. O que significa igual? O que está à esquerda da igualdade, logo, é igual ao que está à direita. Não sei o que tem à esquerda ou à direita, eu sei que as duas coisas são iguais. Então, se você está alterando alguma coisa de ambos os lados, o que você vai ter que fazer? Alterar outras coisas de forma a
compensar, porque é uma igualdade, essa igualdade tem que ser prevalecida. Então, se a minha área A1 ficou maior que a área A2, o que tem que acontecer com as velocidades para continuar igual? Isso aí, aluno atento, excelente. As velocidades vão ter que ser alteradas. As velocidades vão se alterar. Então, se a minha área A2 diminuiu, o que tem que acontecer com a velocidade lá? Tem que aumentar. Por isso que sai um jato, né, tipo forte, com uma velocidade altíssima. E você consegue o quê? Jogar esse jato, esse filete de água, né, mais longe. Porque ele sai com uma velocidade muito maior. Então, galera, é isso. Quanto menor a área que você vai diminuindo ali, né? Você vai diminuindo a área da sua seção. Para compensar, a velocidade vai o quê? Vai aumentando cada vez mais. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos seguir. Pessoal, última parte de hidrodinâmica. Equação de Bernoulli. Galera, vocês vão ver que a gente vai usar umas ideias aqui que a gente acabou de ver da equação da continuidade. Então, já estou adiantando para você aqui. Qual a diferença entre continuidade e Bernoulli? Continuidade a gente relaciona o quê? Volume, né? A quantidade de volume que está passando aqui e tal. Bernoulli a gente está analisando energia, ok? São grandezas diferentes que a gente está analisando. Então, pessoal, vamos lá. Bernoulli vai descrever o comportamento dos fluidos, mas o que? Analisando a energia, ok? No interior do tubo, né? Que o fluido está passando. Vamos lá. Relembrando os conceitos de energia que a gente viu lá no primeiro ano. Energia potencial, energia cinética e trabalho. Vamos lá, galerinha, sem segredos. O que é energia potencial? É aquela que, em relação a um plano horizontal de referência, né, abreviação aqui PHR, significa que sempre que você tiver qualquer coisa acima desse plano, você vai ter o quê? Uma energia potencial, tá? Esse objeto vai ter uma energia potencial. Se você pega qualquer objeto aí da sua mesa de estudo e considera o seu plano de referência a mesa, e você pega qualquer objeto e levanta, esse objeto ganha o quê? Altura. E com isso, ele ganha o quê? Energia potencial. Beleza? Que é definido pela fórmula aqui, ó. Massa vezes gravidade vezes altura. Energia cinética é aquela que está relacionada com o movimento. Ou seja, pessoal, qualquer objeto, ele está em movimento, ele tem velocidade, ele tem energia cinética associada. Energia cinética é o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ou seja, a massa daquele objeto vezes a velocidade que ele está ao quadrado sobre 2. Galerinha, e finalizar aqui, trabalho. Trabalho, pessoal, duas coisas. Primeiro, trabalho de uma força constante é definido por... Trabalho dessa força vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Ou seja, o cosseno do ângulo formado entre força e deslocamento. E quando temos a força, a gente tem o quê? Força resultante, né? E o trabalho da força resultante é definido, né, como a variação da energia cinética. Ok? Vamos usar esses três conceitos para fazer a equação de Bernoulli aqui. Entenderam? Então, vamos seguir. Aí, pessoal, igualzinho continuidade, né? A figura muito parecida, né? De novo, tem uma tubulação com, né, uma parte mais grossa e ela vai afunilando, né, para a parte superior, onde o fluido vai sair.
ele entra pela parte mais grossa e sai pela parte mais fina. Pois bem, pessoal, esse fluido, ao se deslocar, esse fluido está exercendo uma pressão, beleza? E aí o que acaba acontecendo? Lembra que o nosso fluido é incompressível? Né? Então, o que está acontecendo? Aqui no ponto 1, esse fluido ele está se deslocando do ponto 1 para o ponto 2. Então, esse fluido está fazendo uma pressão para a direita. Se ele está exercendo uma pressão, logo eu vou ter o quê? Uma força, né? Eu vou ter uma força sendo aplicada na direção aqui, né? Tipo, na direção horizontal para a direita. E essa força, a gente pode, né, usando a nossa formulinha de pressão, pressão é o quê? Força sobre área. Então, essa força vai ser o quê? Pressão no ponto 1 vezes a área da minha seção 1, ok? O fluido é incompressível. Só que olha só, esse fluido ele não permanece com a sua área constante, a sua área vai diminuindo à medida com que o fluido vai se deslocando. Consequentemente, isso gera o quê? Um gargalo. E acaba acontecendo o quê? Quando gera esse gargalo, você vai ter uma resistência, né? É igual quando você vai sair da escola, né? Junta todo mundo no portão, o que acaba acontecendo? Olha, você que estava vindo uma velocidade, uma velocidade maior ali, você acaba indo o quê? Indo devagar porque tem essa força de resistência dos alunos que estão na sua frente. Então, essa força de resistência é o quê? Contrária, né? Por isso que essa força está apontando para a esquerda. Da mesma forma, né? Pressão, força sobre área. Logo, vai ser o quê? Pressão no ponto 2 pela área da seção no ponto 2. E, além dessas forças F1 e F2, né? A força F1 que vai empurrar o líquido e a força 2 que é essa força de resistência, né? Gente, o fluido tem massa, não tem? Se tem massa, ele tem peso. Essas são as três forças que nós temos aqui. Show? Então, como que a gente vai funcionar aqui? Partindo desses três forças, o que, que a gente vai fazer? Ok, galera. Lembra que a gente viu? Olha, eu tenho três forças acontecendo, certo? Se eu tenho três forças, eu posso fazer o quê? Eu posso representar essas três como apenas uma, que é o quê? A força resultante. E a gente viu que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então vamos lá. Força resultante vai ser o somatório de todas as forças que nós temos. Então o trabalho da força resultante vai ser o quê? O trabalho de todas as forças que estão aparecendo nessa situação. Variação da energia cinética é o quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Pois bem, a força F1 é uma força constante. F2 também. Então vale aquela formulinha que a gente viu. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre força e deslocamento. Como a força 1 e o deslocamento no ponto 1 estão na mesma direção e sentido, o ângulo formado entre esses dois vetores é zero. Quanto vale o cosseno de zero? Aí é matemática, né? Quanto que vale o cosseno de zero? Vale 1. Então, ou seja, ó, vai ficar F1 vezes D1 vezes 1. E lá em cima, né? Lá em cima, no ponto 2, você vai ter F2 vezes D2 vezes o cosseno do ângulo. Só que aqui é o seguinte, o fluido está se deslocando para onde? Para a direita, né? Só que a força está apontada para onde? Para a esquerda. Então, qual o ângulo formado entre distância e força? 180 graus. Excelente. Então, quanto vale o cosseno de 180? Vale menos 1. Então, ó, menos 1 aqui. E o trabalho da força-peso, quanto que vale? O trabalho da força-peso, pessoal, mesma coisa. O peso é uma força constante, né? Então, mg. Distância. O peso é uma força que atua na vertical, né?
Então, o que acontece? Ele estava numa altura H1 e foi para uma altura H2. Então, ou seja, eu tive uma variação de altura, né? Então, a minha distância aqui vai ser meu ΔH, né? Variação da altura. E aí, vamos lá. Esse fluido, ele está saindo do ponto 1, que está embaixo, para o ponto 2, que está onde? Em cima. Então, esse deslocamento está indo de baixo para cima. Mas o peso aponta para onde? O peso aponta para baixo. Sendo assim, qual o ângulo formado entre peso e deslocamento? 180 graus. Quanto vale o ângulo o cosseno de 180? Menos 1. Por isso, menos 1 ali. E, né, igual energia cinética final menos inicial. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Final é a do ponto 2, que é onde sai, né? Inicial é no ponto 1, onde ele está entrando. Ok. Galera, lembra que a gente viu ali na figura? A força F1 e F2, a gente pode escrever elas em função da pressão, não pode? Então, F1 é o quê? Pressão no ponto 1 vezes a área da seção 1. F2, pressão no ponto 2 vezes a área da seção 2. Ok, pessoal. Olha só. A gente não trabalha com massa aqui, né? Não é usual a gente trabalhar com massa. É usual a gente trabalhar com densidade, né? Aí, vamos lá. Por que densidade, Igor? Olha só, a gente não está estudando fluido? A gente sempre estudou o quê? Densidade do fluido, não a massa dele. Né? Assim, não. Você pode fazer conta com massa? Pode, vai dar um mega de um trabalho, mas pode. Mas a gente não quer isso, né? Então, a massa do fluido a gente vai substituir pela densidade. Densidade do fluido, ou massa específica do fluido é o quê? Massa dele pelo volume. Então, a massa é o quê? Densidade, massa específica vezes volume. E volume é área vezes distância. Substituindo isso na expressão, né? A gente vai ter essa coisa bonita aí, ó. Pressão no ponto 1 vezes o volume, menos pressão no ponto 2 vezes o volume, menos massa específica ou densidade, né? Densidade do líquido, vezes o volume, vezes gravidade, vezes ΔH, igual, né? Densidade do líquido, variação do volume, velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2, né? E no ponto 1. Pois bem, pessoal, como vocês já viram aqui, meu senhor, que é isso? Né? Calma. Você não precisa... Isso aqui é demonstração. Né? Eu estou mostrando para vocês o que o Bernoulli fez para chegar na equação dele. Né? Eu estou mostrando para vocês o caminho das pedras. Tá? Vocês não precisam decorar isso. Tá? Pois bem, tenho essa monstruosidade aqui. O que a gente pode fazer? Olha só, eu tenho o volume, né? Eu tenho a minha variação de volume em todos os termos da minha expressão. Então eu posso fazer o quê? Cortar ele, eu posso simplificar ele sem problema, né? Porque ele aparece em todos os termos. Sendo assim, isso ficou o quê? Pressão no ponto 1 menos pressão no ponto 2, menos densidade do líquido, vezes gravidade vezes variação da altura, densidade do líquido, velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2, menos densidade do líquido, velocidade no ponto 1 ao quadrado sobre 2. Pois bem, eu vou agora abrir a minha variação de altura. Se você voltar lá no slide onde tem a figura, você vai ver que eu estava no ponto 1 e fui para o ponto 2. O ponto 1 está a uma altura H1, o ponto 2 está numa altura H2. Sendo assim, qual foi a minha variação de altura? Altura 2 menos altura 1. Então, meu ΔH, eu vou substituir por isso, ok? Mas por que você está fazendo isso, Igor? Porque eu quero colocar tudo que tem índice 1 para um lado, tudo que tem índice 2 para o outro.
tá? Eu poderia ter feito isso desde o início? Poderia. Só que ia ficar ainda maior e, como vocês puderam ver, eu nem mexi no ΔH, né? Então, resultado, eu deixei ele quietinho ali para mexer nele apenas quando fosse necessário, para poupar espaço, né? Só isso. Então, olha só, você vai substituir o ΔH e aí você vai o quê? Aplicar a distributiva, né? Aplicando a distributiva, você vai ter a expressão aberta aqui. E aí, como eu disse, tudo que tem índice 1 vai para um lado da igualdade, tudo que tem índice 2 vai para o outro lado da igualdade. E com isso, finalmente, eis essa equação bonita, que é a equação de Bernoulli. E caramba, Igor, para que eu vou usar isso? Para que isso serve? Vamos lá, eu vou te mostrar agora as aplicações disso aqui. Respira, olha de novo, entende o raciocínio. Temos a nossa equaçãozinha aqui de Bernoulli e vamos ver aonde eu vou aplicar isso. Olha só. Primeiro aqui, um tubo horizontal. Você já deve ter visto isso. Um tubo de uma largura maior que tem um gargalo, ou seja, ele afunila para uma área menor. Como que fica a equação de Bernoulli nesse caso? O que ela diz para a gente? Ela diz o seguinte, ó, como eu tenho meu tubo na horizontal, diferente do nosso exemplo lá que a gente viu para alturas diferentes, aqui é a altura igual. Então a minha altura 1 é igual à altura 2. Então o que a gente pode fazer ali? Simplificar o termo da densidade, né? Densidade, gravidade, altura, 1 vai ser igual a densidade, gravidade, altura 2. Você vai simplificar e com isso você vai ter essa equação aqui, ó, mais reduzida. E agora, a analogia com a equação da continuidade, pessoal. Lembra da equação da continuidade? É uma igualdade, né? Que significa que está à esquerda tem que ser igual ao que está à direita. O que a gente viu na equação da continuidade? Que quanto menor a área da sua seção, maior a velocidade com que o fluido vai escoar. O fluido vai passar por aquela seção. Olha só. Analisando a fórmula, o que nós temos aqui? Ó, analisando a fórmula e analisando o desenho. No desenho a gente tem V1 e V2. Você já sacou, né? Que a velocidade no gargalo, onde a seção é menor, a seção é fina, a velocidade ali é maior. Então, olha a fórmula ali, ó, do lado direito. Pressão no ponto 2 mais densidade V2 ao quadrado sobre 2. V2 é maior que V1. Se V2 é maior que V1, o que tem que acontecer com as pressões? Tem que ser compensadas para prevalecer a igualdade. Então, o que isso significa? Quanto maior a velocidade com que o fluido está passando por aquela seção, menor a pressão que que está acontecendo ali, né? Então, galera, é isso que é o princípio de Bernoulli, a equação de Bernoulli diz pra gente. Quanto maior a velocidade de escoamento de um fluido, menor a pressão que ele vai ter, né? naquela região. Ok, Igor, legal. Entendi. Então tá, maior velocidade, menor pressão e vice-versa. Tá, mas e daí? Né? Ok, legal. Onde eu uso isso? Né? Você não imagina nenhum aí exemplo? Você provavelmente já deve ter visto isso, mas não se deu conta. Vamos lá, vou mostrar uns exemplos aqui mais palatáveis, né? Se podemos dizer assim para você. Sustentação de aviões, pessoal. É graças a isso, é graças à equação de Bernoulli que a gente chegou na física, né? Assim, no cálculo, no desenvolvimento do avião. O avião se sustenta por causa disso. Olha só, o ar é um fluido, né? Como eu já tinha comentado. E o que acaba acontecendo? Você tem a asa do avião que vai proporcionar essa divisão no ar. Só que, o que acaba acontecendo?
o ar está vindo da esquerda para a direita, pela seta azul. Encontra a asa do avião. O ar vai ser dividido. Parte vai passar por baixo do avião e parte vai passar por cima da asa. Só que, o que acaba acontecendo? A asa do avião é desenvolvida de tal jeito que, que ela é mais grossa na frente e mais fina na ponta. Por que isso? Para não criar uma zona de vácuo. Sendo assim, o ar que está entrando e passando por cima, ele vai encontrar o ar que está passando por baixo. E, como em cima ele vai fazer um deslocamento maior, para compensar, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que passar com uma velocidade maior por cima do que por baixo, para chegar junto com o ar que está passando por baixo. Opa! Se o ar está passando com mais velocidade em cima, significa que a pressão ali vai ser menor. Então, ou seja, a pressão que está vindo de cima para baixo na asa é menor da pressão que está vindo de baixo para cima. Essa diferença de pressão, vai gerar uma força de sustentação que aponta para cima. E essa força vai o quê? Nivelar, equilibrar com a força-peso. Então, ou seja, o avião que você olha no céu e vê passando, por que ele não sobe nem desce? Porque força para baixo tem, que é a força-peso. O avião pesa não sei quantas toneladas. E aí tem o quê? A força de sustentação que o ar faz, nas asas e segura o avião lá em cima. Bernoulli. Bacana, né? Bom, pessoal, outra aplicação disso aí é o tubo de Pitot. Ainda falando em aviões, o que de acho... Igor, o que é o tubo de Pitot? O que é isso? Pessoal, isso é um instrumento que mede a velocidade de um fluido passando por ele. Por que ele é importante em aviões? O avião ele está sujeito às condições climáticas, certo? E o avião ele é completamente fechado. Não tem como você, por exemplo, colocar a mão para fora ali para ver se está ventando muito, Então, o que acontece? Você tem esses tubos, como você pode ver nas figuras, que eu destaquei aqui com círculos vermelhos, onde o quê? O ar ambiente vai o quê? Entrar por esses tubos e lá dentro você vai ter sensores que vão fazer a medida de falar, opa, o ar lá fora está com velocidade, com tal velocidade e é seguro de continuar a viagem por esse caminho. A figura aqui embaixo mostra um tubo de Pitot de uma aeronave pequena, mas você pode reparar, todos eles são iguais. Beleza? E, para encerrar nossa aulinha de hoje, uma última aplicação. Essa eu acho que as meninas vão gostar. É o borrifador de perfume. Aí, até botei um aí em homenagem a vocês. Esse é muito bom. Esse eu já tive a oportunidade de sentir a fragrância, e é muito bom mesmo. É caro, mas é muito bom. Como vocês podem ver, olha, eu tenho perfume, eu tenho aquela bombinha, que você aperta e o perfume sai do outro lado. Como que isso funciona? Olha só, aqui eu tenho um desenho, uma representação de como funciona. Eu tenho o líquido, no interior do perfume, e na saída aqui, eu tenho uma abertura com o ar, o ar ambiente, e você tem um tubinho que está conectado a essa bombinha, que você vai apertar com os dedos. Pois bem, o que acontece? Ao você pressionar essa bombinha, o ar que está no interior desse tubo, ele vai o quê? Sair com uma velocidade alta, O que acaba acontecendo? A pressão do ar ali dentro, nesse tubinho, vai o quê? Cair. Porque o ar está o quê? Se movendo com uma velocidade. O ar está saindo com essa velocidade, a pressão ali vai diminuir, consequentemente o quê? A pressão do ambiente, a pressão de fora,
vai ficar o quê? Maior que a pressão do interior né, do tubo. Consequentemente, a pressão atmosférica vai empurrar o líquido, o conteúdo do perfume para baixo. Esse perfume vai subir o canudinho, né? E aí o que? Lá em cima vai encontrar o ar saindo com a velocidade. O ar vai bater no líquido e vai pulverizar o líquido, ou seja, saindo aquele jato borrifante, né? Com o perfume, né? Bacana, né? Bom, galera, tem diversos outros exemplos. Agora um outro, né? Assim, eu não vou mostrar aqui, mas fica questão de pesquisa, caso você queira fazer, que é a aerodinâmica de carros. Por que carros esportivos eles têm aquele desenho? Bernoulli, né? A ideia é exatamente isso, um escoamento de tal forma que você vai ter um ar passando por baixo do carro e um ar passando por cima do carro. Fórmula 1 é isso, né? O famoso túnel de vento é isso, né? Onde eles estudam exatamente isso. Bom, pessoal, espero que... Eu sei que a aula ficou muito longa, né? Mas vimos todo o conteúdo. Galerinha, de praxe, né? Dúvidas com relação à matéria, exercícios eu vou deixar... Fiquem de olho no sala de aula que eu vou deixar uma listinha lá para vocês fazerem sobre a matéria aqui, tá? Só mandar no sala de aula que eu vou ter o maior prazer de responder. Bom, pessoal, sem mais delongas, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.